Igreja Batista do Parque Anchieta. É um prazer muito grande estar recebendo os irmãos nesse momento. E é um prazer muito grande também estar aqui junto com a classe Gênesis, Osana, Canaã. Você também que está nos visitando, fique à vontade no nosso meio. Eu creio que nós temos um assunto interessante para comentar com os irmãos nesse momento. A nossa lição hoje tem o título de Quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Algo que muitas pessoas, até hoje têm dúvidas, pessoas questionam, alguns críticos falam que não há credibilidade na palavra porque foi escrito de tal forma. Então nós vamos ver durante esse tempo que nós estamos aqui, esse tempo precioso que Deus separou para todos nós, para que nós possamos aprender um pouco da palavra de Deus. Então, neste momento, eu convido o irmão a abaixar a tua cabeça e vamos orar neste momento, pedindo a Deus a tua luz para que nós compreendamos a tua palavra. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Pai soberano, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, Pai, nos traga luz para que possamos entender tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for lido. Senhor, muito obrigado porque o Senhor reservou esse momento para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. E agora seja conosco, Senhor Deus. Fique conosco. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, você que está chegando aí, abrindo a porta da sala, Coloca aí no chat aí qual é a tua classe, de que lugar você está falando, se você é aqui do Rio de Janeiro mesmo. Pessoa que está nos visitando também, se identifique como visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer, tá ok? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Abre aí a tua Bíblia, você que está com a tua Bíblia, como eu estou com a minha aqui. Abre a tua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler os Salmos de número 119. Salmos de número 119. Do seu versículo 1 ao versículo 16, para nós podermos entender um pouco melhor a tua palavra. Eu espero que você fique com a tua Bíblia aberta até o final dessa aula, para que nós possamos interagir juntamente com todos os irmãos. Faça a tua pergunta, coloca a tua dúvida aí, que nós vamos estar aí juntos, tentando tirar. Se eu não souber, a gente vai a quem sabe. Eu creio que tem muitas pessoas aí que podem nos ajudar, tá ok? Principalmente a palavra de Deus que está nas nossas mãos, porque ela tem resposta para todas as perguntas, meus irmãos. Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos.
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Que maravilha, né, meus irmãos? A gente lê a palavra de Deus e Deus mostra pra gente como é bom a gente aprender a palavra de Deus. Como é feliz a pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Como é feliz a pessoa que obedece à lei de Deus, obedece os seus mandamentos. É isso que esse salmo está falando. O salmista aqui coloca a tua inspiração, coloca toda a tua alegria em saber que há uma felicidade muito grande em você aprender a palavra de Deus. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, irmãos, a gente recebe um tesouro maravilhoso da parte de Deus. Quando nós guardamos esse tesouro, quando nós obedecemos esse tesouro, quando nós fazemos bom uso desse tesouro, meu irmão, é maravilha. Nós só temos a cantar e a ficar alegres, felizes. Irmão, nós sabemos que a vontade de Deus para todos nós é conhecer os seus mandamentos, é conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. E nós precisamos entender isso. Romanos capítulo 12, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz lá no capítulo 12, no verso de número 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, irmãos, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos nos moldar a esse mundo. Deus, ele tem algo maravilhoso, algo melhor para que nós possamos entender esse mundo louco em que nós vivemos, esse mundo de pecado em que nós vivemos. E para que eu possa viver feliz, para que eu possa viver satisfeito, para que eu tenha alegria, eu preciso, irmão, conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, a Bíblia, essa Bíblia que você tem nas suas mãos aí, em formas de livro, ou impressa assim, do jeito que está a minha, né? Ou em forma do teu smartphone, tablet, aonde quer que ele esteja. A palavra de Deus, irmãos, a gente precisa entender que são livros dentro de um livro. Então quer dizer que a Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia contém vários livros dentro dela. São livros organizados de tal forma que você compreenda, que você entenda a vontade de Deus, como que Deus quer que você leia, como que Deus quer que você entenda, tudo legível, tudo direitinho para você entender. Então, eu preciso entender que dentro da Bíblia tem vários livros. E esses livros foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, que contam, que direcionam para a mesma pessoa. A pessoa principal do primeiro livro até o último livro que contém a Bíblia, a figura central é Jesus Cristo. Tudo que você vê de Gênesis ao Apocalipse aponta para o Senhor Jesus Cristo.
E a gente precisa entender que isso está tudo organizadinho. Você já entrou numa biblioteca, não já? Você já viu como a biblioteca ela é arrumada inteligentemente. A biblioteca ela é arrumada, ela tem os seus temas, ela tem os seus autores, ela tem os seus títulos e muitas vezes ela são organizadas por gêneros literários. Se existe um lugar organizado, pode ter certeza que esse é a biblioteca. Agora, pega a sua Bíblia aí, ela já está na tua mão. Agora vai lá para o índice dela, lá para o sumário, lá para o índice dela e dá uma olhadinha. Olha só como é que está organizada a tua Bíblia. A tua Bíblia, ela está organizada da seguinte forma. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte dela é o Antigo Testamento. A segunda parte dela é o Novo Testamento. São 66 livros divididos direitinho. 39 no Antigo Testamento e 27 aqui no Novo Testamento. Esses livros, irmãos, eles estão arrumados conforme a vontade de Deus. Foi Deus que colocou desta forma. É claro, usando o ser humano para poder fazer este trabalho. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender que antes de termos a Bíblia na nossa mão, esse livro bonito que você tem aí, encadernadinho, com a capa toda reforçada, a Bíblia, antigamente ela não existia nesse padrão. A Bíblia, ela funcionava da seguinte forma. Os fatos aconteciam, as pessoas que Deus separava para poder colocar na mente da pessoa, essa pessoa ia e transmitia oralmente. Ela contava aquilo que Deus mandava ela falar. Olha, aconteceu isso, fale. E essa pessoa falava. Esses relatos, eles iam passando de geração a geração. Eles iam sendo contados de boca a boca. Mas no decorrer da história do Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus, ele usa aquilo que ele tem de melhor surgindo. A escrita surgiu e Deus começou a usar a escrita. Os povos do mundo antigo, eles começaram a usar sinais simbólicos, usando a escrita. O povo sumério, o povo da Mesopotâmia, foi um dos primeiros a desenvolver a escrita cuneiforme. É uma forma de sinalizar, de se expressar. O Egito também foi uma nação que usou uma espécie de símbolos também, hieróglifos. Então, a escrita foi surgindo. Esse meio de contar a história foi ficando para trás. E agora, Deus começa a usar a forma escrita para se comunicar com o seu povo. Antes, falando, agora, escrevendo. Quer ver uma coisa? Abre a tua Bíblia aí em Êxodo. Êxodo, no início lá da tua Bíblia, Êxodo, no capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Vamos fazer essa viagem aí comigo aí. Êxodo capítulo 34. A gente vai observar algo interessante. O Senhor quer comunicar ao seu povo o seu desejo. Então, agora a gente vai ver no Êxodo 34 o que Deus vai fazer. Olha só. Êxodo 34, do versículo 27 ao versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E
escreveu nas tábuas da palavras, as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então, olha só, a gente começa a observar algo que antigamente não existia. Nós estamos vendo agora Deus se comunicando através da escrita. Deus quer que os seus mandamentos, as suas leis, os seus estatutos sejam escritos. Escritos para quê? Para ficar gravada na mente, para ensinamento do povo. Porque, irmãos, é melhor você colocar num papel aquilo que dizem para você do que você ficar guardando na tua mente. Você vai esquecer. Então Deus coloca agora essa forma de se comunicar com o seu povo. E a Bíblia diz que Moisés, ele era um profeta sem igual. Moisés, ele falava face a face com o Senhor. Era uma intimidade tremenda, meus irmãos. Como nós estamos falando aqui agora, assim não, através do vídeo não, mas Moisés, ele falava face a face, frente a frente com Deus. E a Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 34, do versos 10 ao 12, disse que profeta igual a Moisés não existiu mais, porque foi um dos únicos que falou face a face com Deus. E também aqueles sinais que ele fez lá no Egito, aquelas pragas todas que foi mostrada lá no Egito, foi feita através de Moisés. Então, irmãos, Moisés, ele é um profeta diferenciado. É um profeta que realmente nós temos que abrir os nossos olhos e observar de tal forma que igual não há. E a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, né? Subiu ao monte, Deus falava com ele e ele registrava. Ele registrava todos os mandamentos. Ele registrava tudo o que estava ao seu alcance. Deus falava e ele escrevia. Nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia diz que Deus escolheu homens santos, homens separados para tal serviço. Então nós vamos observar isso durante a nossa leitura. Tá dando para pegar aí, irmãos? Amém? Então, a Bíblia foi escrita por mãos humanas, inspiradas por Deus. Olha só como é que Deus faz. Deus escolhe aquela pessoa para que essa pessoa faça o trabalho para que todos nós entendamos a vontade de Deus. Então, foi o que aconteceu com Moisés e agora nós vamos ver para mais adiante. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada, ou seja, ela é o sopro de Deus, é a voz de Deus. Se você observar, o apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo, lá na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, no versos 16, ele diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino e para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Olha só o que Deus está falando conosco. Ele está dizendo o seguinte, ó, a Bíblia que está na tua mão, isso aí é uma inspiração para você aprender, para você ensinar, para você corrigir, para você repreender em justiça. Então, irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Não há dentro da Bíblia, não há pretensão humana alguma. Precisamos entender isso. Não há pretensão humana alguma. Tudo que está na Bíblia vem da parte de Deus. Na Bíblia não há espaço para vaidade humana.
Na Bíblia não há espaço para altivez. Na Bíblia não há espaço para arrogância humana. Tudo o que você está lendo, tudo que você está observando, tudo aquilo que você às vezes para meditar, vem da parte de Deus. É claro que Ele usou seres humanos. Ele usou seres humanos para isso. Mas como eu já disse, homens santos escolhidos por Deus para tal serviço. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz o seguinte, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo. Meu irmão, olha só. Se você observar aí alguma coisa que não está batendo com o texto que o teu irmão está lendo, peraí, tem alguma coisa errada. Nós sabemos que há pessoas que querem tomar o lugar de Deus, que querem ser Deus. Mas a Bíblia, ela é inerrante, ela é intocável. A Bíblia, nada pode ser tirado ou acrescentado. Deus, ele inspirou o homem para revelar a sua vontade. Toda a revelação de Deus sobre o ser humano está na Bíblia. Toda a revelação de Deus acerca da salvação está na Bíblia. Toda a revelação de Deus sobre a salvação está na Bíblia. Tudo o que nós precisamos saber acerca de Deus está na Bíblia. E olha que maravilha. A gente viaja um pouco aí na Bíblia. Dá uma chegadinha aí. Você leu Êxodo, né? Agora dá uma chegadinha para frente aí. Vai até Esdras. Esdras está entre Crônicas e entre Neemias. Dá uma chegadinha lá em Esdras e dá uma olhadinha como é que Deus faz no coração da pessoa. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, no versos 10. Olha só como Deus trabalha no coração do homem. Esdras, ele era um sacerdote. Ele foi levantado para poder justamente ensinar a lei ao povo que passou 70 anos no cativeiro. Esdras, ele colocou no coração dele o desejo, a vontade de ajudar aquele povo que estava voltando do cativeiro, um povo que não falava nem mais a língua, o hebraico, falava o aramaico, língua dos mesopotâmios, e agora Deus coloca no coração de Esdras o desejo de ensinar. Olha só o que está escrito aí no verso 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha só, irmão, que maravilha. Olha o que propôs o coração desse homem. Olha só o que esse homem se colocou a fazer. Ele colocou-se a buscar a lei do Senhor. Ele buscou a conhecer o desejo de Deus para a vida dele, para que ele pudesse ensinar aos demais irmãos, ensinar aquele que não entendia, ensinar aquele que estava andando na escuridão. Maravilha, meus irmãos, maravilha. E nós precisamos entender isso. Quando nós lemos o Salmo 119, quando nós observamos o Salmo 19, no versículo 16, a gente vê ali que o salmista ele fala que conhecer a palavra de Deus é mais saudável do que você ser rico, ter riqueza.
Olha só o que o verso 14 diz: folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ele está dizendo o seguinte ali, meu irmão, olha só, eu fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que ser muito rico. Maravilha, irmãos. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus para a nossa vida, nós observamos que Deus ele tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Saudável coisa é, meus irmãos, andarmos na presença do Senhor, para que nós possamos entender como é precioso saber, conhecer a palavra de Deus, saber que essa palavra é legítima, ela é verdadeira. É o testemunho de Jesus. Quando Jesus ele endossa a Escritura Sagrada, ele endossa a Bíblia da época, porque até então as Escrituras que circulavam na mão daquele povo, na época de Jesus, era o Velho Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Mas o Senhor Jesus está assinando embaixo, ele está dizendo assim, olha, eu valorizo, eu garanto, eu avalio essa palavra que está sendo dita, porque ela foi escrita por homens santos, escolhido pelo meu Pai. Então, como é que Jesus ele fala dessa forma? Está lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a gente pode observar quando aqueles dois discípulos, depois do acontecimento da crucificação do Senhor Jesus, lá em Jerusalém, os dois discípulos caminhando, desanimados, voltando para Emaús, indo para Emaús, a gente vê aqueles dois conversando e Jesus se coloca no meio dos dois, propondo a caminhar com eles. E Jesus pergunta, de que vocês estão falando? E esses homens dizem, ué, você é forasteiro por acaso? Não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Que crucificaram aquele homem, o Jesus Nazareno, um varão que fazia sinais, um homem que nós depositávamos a nossa confiança nele. E Jesus foi caminhando, ouvindo a queixa daqueles homens. Aí Jesus começa a falar com aqueles homens. Olha aí no versos 25 e 27 aí do capítulo 24 de Lucas. O que diz? No versículo 25, Jesus diz assim, ó. E lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E que começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus passou a explicar para eles o que deveria acontecer. É isso que acontece conosco, irmãos. Tem momentos que nós lemos, mas nós não colocamos a nossa fé naquilo que nós estamos lendo. Deixamos aquilo entrar aqui e sair aqui, nós damos pouca importância. E é por isso que nós precisamos ler a Bíblia com fé. É por isso que nós precisamos entender. Jesus está aqui valorizando a palavra. Jesus ele está dizendo o seguinte, ó, o que está escrito na palavra, está escrito, está testemunhando de mim, está dizendo o que ia acontecer a mim. Então nós precisamos entender que tudo que está escrito na palavra é verdade. Tudo que está escrito na palavra se cumpre, se cumpriu e ainda vai se cumprir. Ah, meus irmãos, como é bom a gente saber, como é bom a gente entender a lei de Deus, os estatutos de Deus, a palavra de Deus. Como é bom a gente ter confiança na palavra de Deus. A gente sabe que tem muitas pessoas que não confiam na palavra, tem muitas pessoas que querem denegrir a palavra de Deus, mas nós sabemos firmemente
que a palavra de Deus é a verdade. Deus inspirou mais ou menos 40 homens, irmãos. 40 homens, mais ou menos isso. 40 homens para escrever a palavra, aquilo que ele soprou em suas mentes, em seus corações, colocou dentro de cada um deles o desejo de escrever, fazer parte dessa história, porque valia a pena relatar tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que foi comprovado pela própria palavra de Deus. A gente vê aí que Deus ele usou cerca de 40 homens para poder escrever relatos que estão nas nossas mãos hoje, relatos que muitos céticos desdenham, muitas pessoas zombam. E se você observar hoje, até o nosso Supremo Tribunal Federal tem o desejo de rasgar a Bíblia. Há pouco tempo eles queriam que aprovasse uma lei que não permitisse que as Bíblias fizessem parte das bibliotecas de cada escola, de cada biblioteca pública. Irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia, desde o momento em que ela nasceu, ela é perseguida, ela é escarnecida, mas você precisa entender que de todos os intentos de destruir, de rasgar, de queimar, todos eles foram de água abaixo. Plano nenhum desses foi adiante. A Bíblia, ela é sustentada pelo próprio Deus. Ela vive e viverá séculos e séculos. Nós precisamos entender que Deus usou homens inspirados como Moisés, usou homens inspirados como Davi para escrever os Salmos, Salomão, alguns textos que nós às vezes ficamos aí quebrando um pouco a cabeça para poder entender. Muitos teólogos às vezes entram em discussões sadias, é claro, mas para poder entender aquilo que Deus está falando. Mas em alguns momentos é melhor a gente se calar, porque Deus, o que Ele disse é para que nós possamos colocar na nossa mente e não entrar em discussão alguma. Davi escreveu, Salomão escreveu, esses profetas que levam os nomes de seus livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, Daniel, Oséias, enfim, irmãos, a Bíblia está recheada de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens que foram iluminados pela mão divina para que eles pudessem trazer relatos, para que eles trouxessem essas pérolas maravilhosas para nós. O Novo Testamento, sem dúvida, nós não temos como discutir. O apóstolo Paulo, ele foi um servo usado por Deus, tem mais ou menos 28% das suas obras escritas, né? Cartas de Paulo. Nós temos aí os 4 evangelhos, que nós temos 3 evangelhos que são sinóticos, são iguais, praticamente idênticos, e o evangelho de João, que foi escrito de uma forma diferente dos demais, mas também apontando para a mesma pessoa, apontando para a pessoa de Jesus, apontando para os feitos de Jesus. João trata de uma forma assim mais teológica, de uma forma mais amorosa, enfim. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita pelo próprio Deus. E ao longo do tempo, como eu já disse, muitos quiseram destruir a Bíblia, tentando denegrir a palavra de Deus. No entanto, a Bíblia é a própria palavra de Deus.
mesmo tendo muitos autores que viveram em períodos e contextos diferentes, completamente vivendo de forma diferente, todas as partes da Escritura se harmonizam de uma forma perfeita. A explicação para isso é que tudo que foi escrito por esses homens foi plenamente inspirado por Deus. Ah, irmãos, eu fico muito alegre, muito contente, porque, como salmista, eu fico alegre porque Deus, Ele permitiu, Ele deu esse presente para nós, essa dádiva de conhecermos o desejo dEle para nossas vidas. E como é gostoso nós sabermos aquilo que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu ande. Só a Bíblia mesmo para poder me mostrar, porque homem nenhum é capaz de fazer. Seria impossível uma obra meramente humana, seria impossível. O homem não tem condições de escrever tal coisa. Além disso, nós precisamos entender que as evidências estão aí. A história está aí para poder confirmar a Bíblia. E a Bíblia confirmar a história. Elas andam juntas. Elas são testemunhas. De qualquer forma, para o verdadeiro cristão, a discussão sobre quem escreveu a Bíblia se cala diante do fato de que o próprio Jesus deu testemunho sobre as Escrituras. Lembra que quando ele pegou os pergaminhos lá dentro da sinagoga, está lá em Lucas capítulo 4, ele pegou o pergaminho, né? E todo mundo ficou olhando para ele, e ele leu: o Senhor me ungiu para proclamar libertação aos presos, para abrir a vista dos cegos. O ministério de Jesus estava sendo confirmado ali, irmãos. Isaías tinha escrito aquilo há 500 anos atrás, acerca do que iria acontecer. E quando Jesus pega as Escrituras sagradas naquele momento, todos ficam olhando para ele e ele diz: hoje se cumpriu as Escrituras, o que está escrito nas Escrituras. Ah, irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela se cumpre. E nós precisamos, irmãos, estar atentos à palavra de Deus, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia, meu irmão. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê um final de noite, te dê um final de semana abençoado. Foi um prazer muito grande estar aqui nessa classe Hosana, na classe Canaã, na classe Gênesis, não necessariamente nessa ordem, mas que Deus possa estar nos abençoando. Até a próxima, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.